Chama a igreja, tudo bom? Meu nome é Andrei, estamos aqui para a gravação de mais um devocional. De pronto, eu quero agradecer você que tem acompanhado as transmissões ao vivo, os devocionais diários. Também eu quero te pedir que continue curtindo, dando um like aí no vídeo, compartilhando com seus amigos, com seus familiares, porque certamente você vai estar sendo ferramenta de Deus na vida dessas pessoas, amém? Pois bem, o tema da semana é reagindo à calamidade e a pauta do dia é não existe reação sem identidade. E nós vamos nos basear no texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 22, do versículo de 1 ao 3, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele cerca de 400 homens. E foi-se dali Davi até Mispa, dos moabitas, e disse ao rei daquele lugar: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Pois bem, a história de Davi ela vai começar lá no capítulo de número 16, quando Deus se apresenta a Samuel e diz: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque de lá, dos filhos de Jessé, tenho me provido de um rei. E a história de Davi você conhece, um contexto econômico, um contexto social muito difícil e muito complicado. Um jovem que era desacreditado por muitos e agora ele é escolhido por Deus para reinar sobre uma nação. Após a unção, a Bíblia vai dizer que Davi ele se encontra agora num campo de batalha mediante ao exército filisteu, e Davi ele é o único israelita daquele lugar que ele se disponibiliza a vencer um gigante. A história você conhece, eu repito. Davi ele entra, vence um homem com mais de 2,30 m de altura, que talvez tinha o triplo do peso que ele tinha. A história de Davi ela continua a crescer, continua a avançar. Davi ele é colocado em campos de batalha contra os filisteus inúmeras vezes e ele sempre voltava vencedor. Davi agora ele é colocado como chefe de um exército. Davi ele passa a adentrar dentro da casa do rei. Davi ele passa a comer junto com o rei. Davi ele se casa com uma princesa. Davi agora ele é reconhecido onde quer que ele fosse. Onde Davi entrava, onde Davi saía, o nome dele ele era honrado e as pessoas o reconheciam como um verdadeiro valente, como um verdadeiro valente de Deus. Inclusive os inimigos de Israel temiam o nome de Davi. E o interessante é que um jovem de uma origem tão simples, tão humilde, agora ganha proporções muito grandes. E quando Davi ele continua acreditando que as coisas vão continuar melhorando, vão continuar avançando, ele começa a ser perseguido por conta de uma inveja de Saul. E Davi ele foge da face do rei, foge do palácio. E as coisas vão acontecendo. E quando Davi ele percebe, ele está dentro de uma caverna, está dentro da caverna de Adulão. E o interessante é que esse fato, essa história, esse contexto tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Talvez Deus tenha te tirado das Campinas, talvez Deus tenha te tirado de uma origem muito simples, muito humilde, onde ninguém acreditava em você. E as coisas foram crescendo, foram avançando, seus sonhos foram se realizando, as promessas de Deus começaram a se cumprir na sua vida. E a sua perspectiva foi que você entraria num ano onde tudo iria acontecer, onde seus sonhos iriam continuar se realizando, onde as coisas continuariam melhorando. E quando você percebeu, você estava dentro de Adulão, numa caverna, com medo da morte, com medo daquilo que estava lá fora, com medo de uma doença que tem se propagado em todo o planeta Terra. Mas eu quero que você entenda um detalhe, que Deus ele não chama os seus filhos para viver dentro de cavernas. Deus ele verdadeiramente chama os seus filhos para que eles possam assumir quem realmente eles são. Nós vivemos hoje num contexto onde muitos vivem cavernas do medo, cavernas da depressão, cavernas onde sonhos eles foram enterrados, onde esperanças foram mortas. Interessante que Davi, nesse mesmo ambiente, na caverna de Adulão, Davi ele entende dois princípios fundamentais. Davi ele entende que não adiantaria ele correr atrás de resultados, não adiantaria ele correr atrás de soluções, e nós devemos entender isso.
não adianta nada nós fazermos as mesmas coisas, não adianta nada nós corrermos atrás de promessas, não adianta nada nós corrermos atrás dos propósitos de Deus se nós não sabemos quem nós somos perante o Senhor. Nós precisamos assumir a nossa identidade para que nós possamos receber aquilo que Deus ele tem nos preparado. O segundo princípio que Davi ele entende, ele é muito interessante, que mesmo ele sendo ungido como rei, ele respeita o momento que ele estava vivendo, porque num ambiente de calamidade não adianta você querer se apegar a status, não adianta você querer se apegar a reconhecimento social, não adianta você querer se apegar a um contra-cheque, uma conquista, não adianta você querer se apegar a experiências com Deus que você teve, porque a calamidade ela só respeita uma classe de pessoas. A calamidade ela só vai respeitar aqueles que entenderam a sua verdadeira identidade em Deus. A calamidade só respeita as pessoas que assumiram o papel que Deus os chamou para que elas pudessem assumir. E é isso que eu e você precisamos fazer. Entender e assumir quem nós somos perante o Senhor. Talvez você tenha entendido essa mensagem e esteja se perguntando, mas como eu posso fazer isso? Entenda. Eu deixo aqui também como um clamor e como um decreto para responder a sua pergunta. Um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, que diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda que você não sabe quem você é perante o Senhor, basta que você clame que Deus te dará o devido conhecimento. A Bíblia nos garante, isso é um fundamento bíblico, que aquele que pede, recebe, ao que bate, se abre, e ao que busca, encontra. Busque entender quem você é, busque entender o que Deus quer para a tua vida, que certamente você irá receber da parte de Deus todo e qualquer tipo de discernimento que você precisa para prosseguir e vencer essa calamidade que tem se chamado dessa doença, dessa pandemia, desse Covid-19. Amém? Espero que você tenha entendido, que o Espírito Santo ministre na tua vida, ministre no teu coração, abençoe a tua casa. E eu vou ficando por aqui. Shalom, que Deus te abençoe.